Fila para perícia em ações contra o INSS deve diminuir, né? Essa é uma notícia bastante importante para você que está aí na espera de uma perícia judicial. Bom dia, esse é o canal Rumo ao Nada. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative o sininho das notificações, optando pela opção todas, né? Olha, a lei publicada na última segunda-feira, dia 23, antecipa o pagamento do governo federal aos médicos peritos. Estamos nos referindo ao médico perito judicial. Só, gente, antes de entrarmos de fato na matéria, que deixamos claro aqui que fomos procurados pelo pessoal da Justiça dos Peritos, né, os peritos da Justiça, né? E infelizmente estão há 11 meses sem receber, até agora não colocaram a mão no dinheiro deles, né? Ou seja, no pagamento. Isso, e todo mundo sabe, né? Nem relógio trabalha de graça. Imagina você ficar 11 meses sem receber, isso não faz muito sentido, né? Olha, o Jair Bolsonaro publicou, dia 23, a Lei 13.876, que autoriza a União, né, a antecipar o pagamento dos honorários dos peritos em ações de segurados contra o INSS pela concessão de auxílio, aposentadoria por invalidez ou revisão dos benefícios, entre outros, né? Porque literalmente os peritos do INSS têm uma vasta quantia de trabalho, né? Fazer perícia para o auxílio doença, fazer perícia para aposentadoria por invalidez, fazer perícia, né, para os benefícios assistenciais também, né? A medida, que tem duração de 2 anos, deverá destravar perícias judiciais que não ocorreram por falta de verba. Após esse período, o Poder Judiciário reassumirá a obrigação do custeio, né? Infelizmente, né, meus amigos, no Brasil fazem-se leis e mais leis, mas nem sempre ela é cumprida como deveria, né? Segundo o advogado especialista em previdência, as perícias estão atrasadas em alguns juizados, entraram em greve porque os peritos estão sem receber, né? Em São Paulo, a espera pela avaliação judicial pode chegar até 9 meses. Olha, você imagina, você tem o seu benefício negado na Previdência Social, você passa pelo crivo do médico perito federal, né, que hoje está atrelado ao Ministério da Economia, você é reprovado, daí você vai para a Justiça, né, e você não consegue fazer sua perícia judicial porque infelizmente eles estão sem receber, né, e aí complica tudo, né, muito cidadão, muitas pessoas carentes, doentes, a única espera da vida é o seu benefício e mesmo assim há esses entraves. Tomara que de fato essa lei coloque tudo nos eixos, né, e que volte a funcionar normalmente. O governo federal, gente, vai pagar os honorários da primeira perícia judicial. Porém, se o juiz solicitar outras perícias, essas serão custeadas pelo judiciário, né? Digamos que uma das perícias feitas pelo perito judicial, o governo vai pagar. Mas se o juiz ficou em dúvida sobre a perícia e pediu uma outra, aí vai ser o próprio judiciário que vai ter que custear o ônus, né, dessa nova perícia. Olha, o advogado Rômulo Saraiva teme que a medida restrinja o acesso quando o segurado tiver mais de uma doença. Esse tipo de situação ocorre, por exemplo, quando a pessoa tem um problema de coluna e após muito afastamento também desenvolve depressão, ou seja, porque o que acontece, gente? O juiz de direito, quando ele está estudando um processo, né, do INSS, principalmente, se a pessoa tem problema de coluna, naturalmente ele convoca um perito judicial especialista naquela área e provavelmente, de repente, a pessoa foi afastada por muito tempo de coluna, perdeu o benefício ou continua com o benefício, mas de repente tem uma outra enfermidade, como a matéria diz, uma depressão. Aí o que acontece? O médico perito judicial, o juiz, né, vai ter que pedir uma nova perícia, um especialista provavelmente nessa área, né? E aí seria 2 perícias, e o governo deixou bem claro, né? Ele paga uma das perícias, a outra, se o juiz pediu, o próprio juizado, né, vai ter que pagar. O país tem 988 varas e juizados federais, o que apresenta menos de 10% das 10.035 unidades da Justiça Estadual, mostram dados, né, da Justiça em número de 2018. O Ministério da Economia diz que cerca de 80% dos processos são virtuais, né? É bastante complexa essa questão, né? Eu penso que o benefício ele deveria ser julgado no município de origem. Digamos que você está aí na cidade de
Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo. Você entrou no INSS e perdeu, né, você não conseguiu a sua aposentadoria. Aí eu entenderia que o importante seria o juiz, né, da vara da sua cidade, né, lá dar ganho de causa ao benefício. É óbvio, se o INSS recorrer e você perder, né, daí sim ser mandado para uma outra instância, porque assim se tornaria mais barato o processo, né? Olha, a Lei 13.876 deve destravar perícias judiciais, né? Ela determina que o pagamento dos honorários dos peritos médicos seja feita pelo governo em ações de segurados que se declararem carentes para pedir o benefício previdenciário ou uma revisão. O repasse vai garantir o pagamento de perícias já realizadas ou que venha a ocorrer nos próximos 2 anos. A lei ainda transfere para a Justiça Estadual o processo de quem mora a mais de 70 quilômetros de distância de uma vara federal. Isso que eu me referia, que é bastante importante, né? A medida deve diminuir os custos do governo, já que as perícias são mais baratas na esfera federal. Olha, o valor médio de cada perícia judicial é R$ 200 na Justiça Federal, gente, e R$ 1.110 na Justiça Estadual. O Ministério da Economia e o Conselho da Justiça Federal devem fixar os valores dos honorários das perícias e os procedimentos para o pagamento. O governo planeja antecipar 316 milhões ainda em 2019, que seja breve, né? Porque o pessoal que trabalha, que está sem receber, precisa, né, receber, né? Não tem como ficar aí. Que tal se chega dezembro e os peritos não recebem? Eles não vão querer fazer essas perícias judiciais. E quem vai pagar o pato é o povo que já é tão carente, já é tão sofrido, que estão há anos, gente, na justiça. Eu vi casos de pessoas esperar 2 anos por uma perícia judicial. Isso não é justiça, gente. A justiça brasileira, ela não está sendo justa. É culpa dos médicos perito federal? Não. É culpa de quem paga eles, né? É a própria culpa da justiça e do governo federal que não pensou, né, nessa população, né, gente? Porque o ideal mesmo, o ideal seria você ir no INSS e conseguir o seu benefício. Mas, infelizmente, às vezes por falta de uma nota, por falta, ou o perito às vezes não acredita naquela doença da pessoa, né? E indefere o pedido, a pessoa precisa ir para a justiça e acaba demorando muito mais. Eu espero que de fato isso se concretize, né? E que o valor também da perícia judicial estadual não seja tão cara como a matéria está revelando, ou seja, extremamente mais caro do que o que é pago na Justiça Federal, né? Mas então, gente, com a atitude do governo federal, com a aprovação, né, da lei, deixa eu achar o número da lei aqui, Lei 13.876 vai, digamos, destravar as perícias médicas e muito provavelmente você que está com a perícia na justiça para fazer e que ainda não foi chamado, fique atento que pode ser convocado em breve para fazer a tua sonhada perícia, que é um dos passos importantes para você conseguir o seu benefício. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.